Gente, foi saber agora. Eu era mais assim, como é que fala? Foi assim, mas agora eu mudei o olho, o rosto também. Eu mudei meus vídeos, tô com bastante, eu tô com 58 inscritos. Por enquanto, me desculpem por estar faltando, porque meu pai, ele tá trabalhando muito, ele chega cansado, mexe um pouquinho só vai dormir. Aí ele não deixa eu mexer, pra não gravar meus vídeos. Então me desculpem, gente, não vou falar por causa no comentário, tá? Gente, tô muito feliz que eu bati meus 58 inscritos. Eu fiquei mais feliz ainda quando eu bati meus 60, passou com coisa de 3. Ai, gente, tô tão cansada. É com sono. Eu tô com sono, eu vou já fazer a música Passeio Japonês. Esperem aí que eu vou fazer.